Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula. Se você está aqui é porque você é uma pessoa que está disposta a aprender mais habilidades para lidar com as suas emoções. Então eu já quero te parabenizar por essa iniciativa e vem comigo porque esse conteúdo que eu vou te trazer hoje é algo que eu só disponibilizo para os meus pacientes. É algo bem único e exclusivo, então aproveita ao máximo e também é por um motivo especial que eu vou te falar no final desse vídeo. E é um prazer estar te recebendo aqui e deixa eu me apresentar aqui para você. Eu sou Beatriz Lousada, psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu quero te trazer um pouco dessa visão, da abordagem da terapia cognitivo-comportamental e como que isso pode te ajudar a ter um funcionamento melhor no seu dia a dia e lidar melhor com as suas emoções. A premissa principal dessa abordagem é que não são os fatos que causam as emoções que a gente vai sentir, mas sim a forma como a gente interpreta essas situações que acarretam em emoções e comportamentos. Nós temos a situação que acontece e todas essas situações ocasionam pensamentos na gente. E esses pensamentos fazem com que a gente tenha determinadas emoções a partir disso. Então, a forma como a gente vai interpretar e ter esses pensamentos é que vai fazer com que você se sinta de determinada maneira. E a partir da forma como você se sente, você reage a isso. Então você tem o comportamento. E todo esse comportamento também pode te gerar mais pensamentos e mais emoções. Então é um ciclo que ele está totalmente interligado e que se retroalimenta. E essas interpretações, elas são conceituadas a partir de 3 categorias de nível cognitivo. Então nós temos 3 níveis de cognição, que são os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Dá uma olhada nessa árvore que eu trouxe aqui para vocês para exemplificar como que funciona então o seu modelo cognitivo. É dessa maneira que você processa as informações, interpreta as situações do mundo e das vivências que você tem e se comporta a partir disso e sente e tem emoções a partir disso. Então, a gente tem aí no topo dessa árvore as folhas, que são os pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos, a gente tem eles o tempo todo. A todo momento nós estamos vivenciando determinadas situações e tendo pensamentos a partir disso. E temos também as crenças intermediárias. Percebe que os pensamentos automáticos, eles são mais visíveis. É como se as folhas, elas fossem algo que a gente consegue ver mais facilmente. Já essa parte aqui das crenças intermediárias é o caule, é algo que está conectando as folhas da árvore com a raiz dela. E aqui nas raízes, que é uma parte que a gente não consegue ter fácil acesso, são as crenças centrais. E são exatamente essas crenças centrais que fazem com que a gente tenha a visão de mundo, visão de si, dos outros e do futuro de determinada maneira. E para cada pessoa, isso daqui vai variar. Então é por isso que cada pessoa interpreta as situações de uma forma diferente, tem visões diferentes de mundo, porque são essas crenças centrais que fazem com que a gente crie essas ideias e esses conceitos. E essas crenças centrais, elas são formadas a partir de toda a nossa vida, desde a nossa infância, com as experiências que a gente tem, com as vivências que a gente vai formando. Nossos pensamentos automáticos são mais visíveis, então eles estão em uma maior quantidade e também passando o tempo todo na nossa cabeça. Então a gente não consegue muito, às vezes, até notar esse pensamento ou identificar o pensamento que a gente teve naquele momento. Mas esses pensamentos, eles passam, então, como se fosse um filtro para as nossas crenças intermediárias, que é a forma como a gente cria regras ou valores para que a gente possa se adaptar na nossa realidade. Então essas crenças intermediárias, elas fazem com que os nossos pensamentos automáticos se encaixem dentro das nossas crenças centrais. Porque como eu te falei, as crenças centrais que você tem são elas que fazem todo o processamento cognitivo acontecer. Elas são a matriz principal. Então quando vem aquele pensamento automático e você cria uma regra ali para ele, então se isso, então aquilo, e você chega nessa conclusão, logo isso tá vindo das crenças mais centrais que você tem. E quando você confirma isso através desse pensamento e através dessas regras, essa crença central, ela fica mais forte, ela fica mais enraizada e você tende a acreditar mais ainda nela.
Isso foi uma explicação bem breve para você entender como que funciona, então, o nosso modelo cognitivo, como que nós processamos as informações. E dentro da terapia, a gente tem o trabalho de identificar que pensamentos automáticos são esses, entender o significado desses pensamentos e fazer, então, uma identificação de que crenças estão mantendo esses pensamentos. E muitas vezes esses pensamentos e essa identificação, ela precisa acontecer porque é algo que está gerando sofrimento, está gerando um prejuízo para aquela pessoa. Então nós precisamos interferir nessa crença, criar outras formas de pensar, fazer uma reestruturação cognitiva. Enfim, existem várias técnicas para que a gente possa fazer isso dentro do consultório. Mas aqui eu já quero te mostrar como que você pode começar a perceber, então, como que funcionam as interpretações que você faz. E lembra que eu te falei que a premissa básica dessa terapia não é o acontecimento em si que te causa emoção, mas sim a forma como você interpreta. E essas crenças têm tudo a ver com a maneira como você está interpretando as situações que estão acontecendo na sua vida. Por isso que é muito importante que, para que você consiga ter mudanças mais duradouras diante dos seus pensamentos, das suas emoções, você consiga entender que crenças são essas que estão fazendo você pensar e agir dessa maneira. E à medida que você vai tendo pensamentos mais funcionais e mais de acordo com a realidade, você também consegue ter mudanças no seu estado emocional, na sua saúde mental e consegue ter uma vida mais significativa. E quando você começa a entender, identificar esses pensamentos, rotulá-los como de fato eles são, você começa a ter mais autonomia nesse processo de mudança dos seus estados emocionais, de começar a se sentir melhor e mais leve diante das situações que acontecem no seu dia a dia, e você consegue ser mais assertivo nas suas decisões, nos seus comportamentos. Mas como esses pensamentos automáticos eles estão passando o tempo todo pela nossa cabeça, muitas vezes eles não são de fato certos com a realidade, eles não estão de acordo com a realidade e eles podem estar distorcidos. E aí que entram os pensamentos e as distorções cognitivas. Eu vou deixar aqui para você embaixo uma lista de todas essas distorções, mas antes de você acessar esse material, é importante que você entenda primeiro o que são essas distorções, para que você comece então aí a identificar no seu dia a dia. Todos nós temos distorções cognitivas, e essas distorções são como se fossem pensamentos que você tem, mas que eles não são de fato objetivos, claros, de acordo com a realidade, e muitas vezes você não está pensando e interpretando aquela situação como de fato ela é. E aí existem os vieses que nós usamos para interpretar as situações. E muitas vezes isso faz com que a gente se sinta pior por algo que nem deveríamos nos sentir assim. Por isso que nem todos os pensamentos que a gente tem, eles são úteis e eles nos ajudam. Só que muitas vezes, quando você tem esses pensamentos mais enraizados, mais distorcidos, você começa a acreditar muito neles e pensar que eles são a realidade, quando na verdade eles não são. E agora eu quero saber de você, se esse conhecimento que você acabou de adquirir já te fez perceber algumas coisas que antes você não sabia e não conhecia, e agora você tá mais consciente sobre os seus pensamentos, emoções, comportamentos, entendeu que todos eles estão interligados e que existem sim formas de você conseguir modificar esses pensamentos e os seus estados emocionais. E se você veio só pelo conteúdo, quero te dizer que o meu trabalho ele já foi cumprido. Mas se você gostaria de entender um pouco mais as suas emoções de uma forma mais individual, personalizada, de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, eu quero te dar duas alternativas agora. A primeira delas é para você que quer aprender a lidar com essas emoções e entender e, de fato, lidar com a sua demanda de uma forma individual. Eu vou deixar aqui para você o link para que você possa marcar um horário comigo, para que eu possa entender a sua demanda, para que você possa saber como que a terapia pode te ajudar nesse caso e, de fato, conseguir te ajudar especificamente de modo individual. A outra alternativa é para você que também quer aprender habilidades para lidar melhor com as suas emoções e ter uma vida mais significativa, aprendendo estratégias que vão fazer você conseguir se autogerenciar e regular suas próprias emoções, que é através do grupo terapêutico. Eu vou abrir as vagas desse grupo terapêutico em breve. Vou deixar aqui para você o formulário caso você opte por essa segunda alternativa.
e vai ser uma honra estar te recebendo lá. No formulário vão ter algumas informações mais gerais sobre como vai funcionar o grupo e apenas a sua inscrição no formulário não garante a sua vaga. A sua vaga vai ser analisada primeiro para saber se você possui os pré-requisitos que a gente espera para a pessoa que entre no grupo e também se a sua demanda se encaixa dentro do grupo terapêutico. Vai ser uma honra estar te acompanhando em qualquer uma dessas alternativas que você escolher. E eu também vou deixar aqui para você o material das distorções cognitivas para que você tenha mais consciência ao longo do seu dia a dia. E eu gostaria muito de saber também o seu feedback sobre essa aula, se foi útil para você, se não foi. Me conta lá no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui, ou me conta aqui nos comentários também, que vai ser uma honra saber o que você achou dessa aula. Eu espero que em breve eu possa te ver nessa conversa, ou então no grupo terapêutico. Até mais!